Milionário se vestiu de lixeiro e foi humilhado em seu próprio restaurante, mas o que fez depois deixou todos de boca aberta. Se você gostar das histórias, peço que se inscreva, ajudará imensamente o canal. Lucas respirou fundo, tentando absorver a atmosfera vibrante do centro da cidade. As luzes neon piscavam, misturando-se com os aromas deliciosos que emanavam de seu restaurante. Sabor do luxo. Mas por trás daquela fachada glamurosa, havia um vazio que o consumia. O desentendimento com um funcionário havia sido a gota d'água. Ele precisava de uma mudança, de uma perspectiva diferente. Decidido a ver o mundo através dos olhos de quem realmente batalhava na vida, vestiu-se como um lixeiro, cobrindo sua roupa de grife com um uniforme surrado e um boné desbotado. Ao sair do restaurante, a noite estava fresca e a brisa carregava o cheiro das ruas. Lucas caminhou pelas calçadas, observando as pessoas. Ele se sentia um estranho em sua própria cidade, como um fantasma que vagava entre os vivos. No entanto, a realidade o atingiu, com força quando um grupo de jovens em frente ao bar vizinho começou a rir ao reconhecê-lo. Olha só, é o milionário disfarçado. O que você está fazendo, Lucas? Veio ver como os pobres vivem? Disparou um deles com um sorriso sarcástico nos lábios. As risadas ecoaram e a humilhação se instalou em Lucas como uma sombra escura. Ele forçou um sorriso, mas dentro de si a dor queimava. Aquele momento expôs a superficialidade de sua vida, a distância entre o que ele era e o que realmente desejava ser. Sentindo-se pequeno e impotente, ele se afastou rapidamente, seu coração acelerado. Ao invés de se deixar abater, uma ideia ousada começou a tomar forma em sua mente. Ele decidiu que aquele seria apenas o começo de uma transformação. Se as pessoas o viam como um milionário insensível, ele se propôs a mudar isso. Nos dias seguintes, Lucas trabalhou incansavelmente. Ele se misturou aos lixeiros, aprendeu sobre suas lutas e suas alegrias. Descobriu histórias de vida que nunca imaginou, tensões familiares e sonhos não realizados. A cada encontro, sua visão de mundo se expandia e ele começou a entender a importância da empatia. Certa noite, após um longo dia de trabalho nas ruas, Lucas decidiu organizar um jantar especial no seu restaurante. Mas, desta vez, não seria apenas para os clientes habituais. Ele convidou todos os lixeiros da cidade, seus colegas e seus amigos, que havia feito durante essas semanas. No dia do evento, o restaurante estava mais iluminado do que nunca. A mesa estava repleta de pratos que ele mesmo ajudou a preparar, com receitas que homenageavam a cultura local. Quando os lixeiros entraram, suas expressões eram de espanto e alegria. Nunca haviam imaginado que seriam recebidos em um lugar tão luxuoso. "E aí, Lucas, você realmente fez isso por nós?" perguntou um dos lixeiros, os olhos brilhando de incredulidade. "Sim, é hora de vocês serem tratados como merecem", respondeu Lucas, a emoção transparecendo em sua voz. "Eu passei tempo suficiente ignorando o valor que cada um de vocês traz para a cidade. Hoje somos todos iguais aqui." Enquanto a noite avançava, as conversas e risadas preenchiam o espaço. Lucas ouvia atentamente as histórias de vida, compartilhava seus próprios desafios, e a atmosfera se encheu de uma conexão genuína, algo que ele nunca havia experimentado em sua vida, repleta de superficialidade. Ao final da noite, enquanto os convidados se despediam, um dos lixeiros se aproximou de Lucas. "Você pode ser rico, mas hoje você nos mostrou que o verdadeiro luxo está em como tratamos uns aos outros." Lucas sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado o que buscava. Ele não era mais apenas um milionário, mas um ser humano que aprendeu a valorizar as histórias e as lutas dos outros. Aquela noite transformou não apenas sua vida, mas também a vida de todos que ali estavam. E enquanto os lixeiros se afastavam, ele sabia que o caminho para a verdadeira riqueza estava apenas começando. Lucas olhou ao redor, o sol da manhã filtrando-se através das árvores, enquanto ele se agachava para recolher um punhado de lixo. A calçada estava imunda, mas para ele era apenas mais um dia em sua vida disfarçada. Vestido com uma roupa surrada de lixeiro, ele se sentia como um fantasma vagando em seu próprio mundo.
No fundo, sabia que aquilo era um experimento, uma forma de entender como as pessoas o viam realmente. Mas naquele momento, tudo o que ele queria era escapar do peso da sua fortuna e do vazio que ela trazia. Foi então que ele a viu. Maria estava encostada em uma parede, envolta em cobertores desgastados, mas havia uma luz em seu olhar que parecia desafiar a própria miséria. Os cabelos bagunçados e a pele marcada pelo sol não podiam esconder a força que emanava dela. Lucas parou, intrigado. "Oi, moça, posso te ajudar com alguma coisa?" Ele perguntou, tentando soar natural. Maria levantou os olhos, um sorriso tênue cruzando seus lábios. "Ajudar? Eu já tenho tudo o que preciso, querido," ela respondeu, com uma voz suave, mas firme. "A vida é cheia de surpresas, e eu estou sempre esperando pela próxima." Lucas ficou intrigado com a resposta dela. Ele se agachou ao seu lado, sentindo o cheiro de fumaça e do mundo que ela carregava. "Como você consegue ser tão positiva?" Rendagou sem saber ao certo por que estava se abrindo com uma estranha. "Ah, meu jovem, a vida é uma dança. Às vezes você está no ritmo, outras se sente fora de compasso. Mas o que importa é como você escolhe dançar." "Maria," respondeu olhando para o céu, onde algumas nuvens começavam a se formar. "Mas e os dias ruins? E a fome? E a solidão?" Lucas questionou, sentindo uma pontada de impotência. Ela riu levemente, um som que parecia misturar-se com o vento. "Os dias ruins me ensinam a valorizar os bons. A fome me lembra que existe um mundo além de mim, e a solidão, bem, ela é apenas uma oportunidade para se conhecer melhor." As palavras dela penetraram em Lucas como um raio de luz atravessando a escuridão. Ele pensou na sua vida, nas reuniões, de negócios, nas contas e nos luxos que cercavam sua existência. Tudo parecia tão vazio em comparação à profundidade do que Maria estava dizendo. "Você já pensou em mudar de vida?" Ele perguntou curioso. "Mudar? A vida é como um rio, meu amigo. Às vezes você navega em águas calmas, outras em tempestades, mas sempre há uma nova corrente para seguir." Maria respondeu com um brilho nos olhos que desafiava a sua realidade. Lucas sentiu o peso da sua própria vida cair sobre seus ombros. Ele queria ajudar, fazer algo por ela, mas o quê? "Posso te trazer comida?" Ofereceu, impulsionado por um impulso que nunca havia sentido antes. "Ah, isso seria um gesto bonito. Mas lembre-se, o que importa não é apenas o que você traz, mas a intenção que carrega com você." Ele ficou em silêncio, absorvendo a sabedoria daquela mulher que parecia ter muito a ensinar. Então uma ideia surgiu em sua mente. "Que tal se eu trouxesse algumas pessoas para conhecer sua história? Você poderia contar sobre suas experiências, sobre como é viver assim. Eu posso ajudar você a criar um projeto, algo que ajude outras pessoas como você." Maria o observou, seus olhos brilhando como estrelas em uma noite escura. "Você realmente faria isso?" perguntou, com um tom de incredulidade. "Sim, eu faria," Lucas respondeu firme. E foi assim que, em um dia que começara como mais um em sua vida de milionário, Lucas decidiu que queria usar sua fortuna para algo maior. Ele não apenas trouxe comida, mas organizou um evento em seu restaurante, um espaço que sempre fora um símbolo de status e extravagância. Agora, ele queria que fosse um lugar de histórias, de encontros e de mudanças. Maria foi a primeira a falar, com coragem e graça. Ela compartilhou não apenas suas dificuldades, mas suas esperanças e sonhos. Outros moradores de rua também se juntaram a ela. E cada história contada, cada riso e lágrima compartilhados, fez com que Lucas entendesse o verdadeiro significado de riqueza. No final da noite, ele estava cercado por um grupo diverso, todos unidos por algo que transcendeu a dor e a solidão. Ele olhou para Maria, que agora brilhava com a luz da esperança, e percebeu que a verdadeira transformação acontecia dentro das pessoas, e não apenas em suas circunstâncias. "Obrigado, Maria. Você me mostrou que o valor está nas conexões. Que fazemos?" Lucas disse com a voz embargada. "Não sou eu, filho. É você quem escolheu ver." Ela respondeu, sorrindo. E assim o milionário que se vestiu de lixeiro
não apenas encontrou a si mesmo naquele dia, mas também se tornou um catalisador de mudança. Ele entendeu que a verdadeira riqueza estava em dar voz a quem não tinha, em ouvir as histórias que o mundo muitas vezes ignorava. E ao fazer isso, ele transformou não apenas a vida de Maria, mas a sua própria para sempre. A luz suave do sol da manhã filtrava-se pelas janelas do restaurante, criando um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo tenso. Lucas, agora vestido com um uniforme de lixeiro, observava com atenção cada detalhe do lugar que um dia fora seu orgulho. As paredes, adornadas com fotos de momentos felizes, pareciam contar histórias que ele havia esquecido. A humilhação que havia enfrentado na última vez que ali esteve ainda ecoava em sua mente, mas hoje ele estava determinado a mudar a narrativa. Ao entrar na cozinha, o cheiro do tempero fresco e do pão assando envolveu Lucas como um abraço. Ele viu seus funcionários trabalhando arduamente, mas notou também a desmotivação nos rostos cansados. Sabia que eram eles e não ele, a verdadeira alma do restaurante. Ele decidiu que sua missão seria defender e valorizar cada um deles. "Bom dia, equipe", Lucas disse, forçando um sorriso enquanto se apresentava como Luca, o novo ajudante. As reações variaram de sorrisos hesitantes a olhares desconfiados, mas todos continuaram suas tarefas, imersos na rotina. Nos dias que se seguiram, Lucas se dedicou a ouvir os funcionários. Ele os encorajava a compartilhar suas ideias sobre como melhorar o restaurante. Durante um intervalo, ele se sentou com Carla, uma jovem chefe que sempre sonhou em ter mais liberdade na cozinha. "Carla, o que você mudaria aqui se pudesse?" Ele perguntou, observando a paixão brilhar em seus olhos. "Eu gostaria de ter um dia temático, algo que atraísse mais clientes e mostrasse a nossa cultura", ela respondeu, com um brilho no olhar. "Mas nunca me pedem opinião. Acham que eu sou só uma cozinheira." Lucas sentiu um aperto no coração. Sabia que a falta de valorização estava sufocando a criatividade. Ele se lembrou da crítica negativa que havia atingido o restaurante, uma análise cruel que destruiu a moral da equipe. Precisava agir. No dia seguinte, ele convocou uma reunião. A sala estava cheia de rostos curiosos e apreensivos. Lucas respirou fundo e começou. "Eu sei que muitos de vocês estão desanimados e frustrados. A crítica que recebemos não é só sobre o nosso trabalho, mas sobre a falta de valorização que sentimos aqui dentro." Um murmúrio percorreu a sala. Olhares desconfiados se encontraram, mas ele continuou. "Eu sou Luca e sou um lixeiro, mas eu também sou o proprietário deste restaurante. E eu quero que vocês saibam que estou aqui para lutar por vocês." O silêncio foi ensurdecedor. Ninguém parecia acreditar no que acabara de ouvir. Carla, a jovem chefe, foi a primeira a quebrar o silêncio. Você é o Lucas? O milionário que nunca se importou?" "Sim, sou eu. Mas não sou mais aquele homem. Aprendi da pior maneira que não posso prosperar sem vocês. Quero implementar mudanças que valorizem o trabalho de cada um, que façam com que vocês se sintam parte disso. Vamos fazer deste lugar o que sempre deveria ter sido, um lar para todos nós." Os olhos de Carla brilharam com lágrimas, e outros começaram a expressar suas emoções. "Eu sempre quis que nosso trabalho fosse reconhecido", disse um garçom de cabelos grisalhos. "Nunca pensei que o dono se importasse. Eu me importo, e quero que vocês tenham voz. Vamos criar um cardápio colaborativo, onde cada um de vocês pode contribuir com suas receitas, suas ideias. Vamos fazer noites especiais, onde a cultura e a culinária de vocês brilharão. O sucesso deste restaurante não é meu, é nosso." O tom de Lucas estava carregado de sinceridade e determinação. A sala se encheu de aplausos enquanto os funcionários se levantavam, não apenas pelo que ele havia revelado, mas pela nova esperança que surgia. A conexão que antes parecia perdida estava renascendo. Lucas sentiu uma onda de emoção ao ver os rostos iluminados, e no fundo de sua alma soube que estava no caminho certo. A partir daquele dia, o restaurante começou a florescer. As noites temáticas atraíam novos clientes, e a equipe trabalhava com um entusiasmo renovado. Lucas nunca se deixou levar pelo ego, e sempre que alguém trazia uma ideia nova,
era recebido com entusiasmo. Ele havia se tornado um verdadeiro líder. Um mês depois, em uma noite movimentada, enquanto serviam pratos criativos e sorrisos calorosos, Lucas se afastou um pouco e contemplou sua equipe. Ele sentiu uma onda de gratidão, não apenas por ter recuperado seu restaurante, mas por ter recuperado o que realmente importava: a união, o respeito e o amor que floresciam entre eles. Lucas sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma equipe, uma família, e juntos continuariam a escrever a história de um restaurante que não apenas servia comida, mas também alimentava almas. O dia amanheceu cinzento, como se o céu estivesse prestes a chorar. Lucas desceu do seu luxuoso carro e se vestiu de lixeiro, disfarçando-se para um experimento que mudaria sua vida. Ele queria sentir na pele o desprezo que muitos dos seus funcionários enfrentavam diariamente. Ao entrar no seu próprio restaurante, um dos mais renomados da cidade, seu coração disparou. Ele sabia que estava prestes a ser humilhado, mas o que mais o movia era a urgência de compreender o que estava por trás dos olhares de reprovação que tantas vezes se cruzavam nos corredores. Assim que cruzou a porta, os sorrisos de boas-vindas se transformaram em expressões de espanto e desdém. "Olha o mendigo que entrou", cochichou uma cliente. Lucas sentiu o peso daquelas palavras. Ele se dirigiu à cozinha, onde Maria, uma funcionária que sempre lutou contra a estigmatização e a pobreza, estava organizando os ingredientes. Ao vê-lo, ela franziu a testa, confusa. "Você está bem?" "O que aconteceu?" perguntou com um olhar que misturava preocupação e incredulidade. "Estou apenas fazendo uma pesquisa social", respondeu Lucas, tentando manter a compostura. "Quero entender como é trabalhar aqui, de verdade." Maria soltou uma risada nervosa. "Você não sabe o que é isso. Aqui, a gente é tratado como lixo, mas você, um milionário, não entenderia." Aquelas palavras cortaram Lucas como uma lâmina. Ele se lembrou de quantas vezes havia ignorado a realidade dos seus funcionários, mergulhado nas planilhas e lucros, sem perceber que o verdadeiro valor estava nas vidas que ele impactava. O dia se arrastou, e cada interação foi uma lição. As pessoas que ele considerava apenas funcionários eram, na verdade, lutadoras. Maria, que trabalhava de dia e estudava à noite, sonhava em ser chefe. Jorge, o garçom, sustentava a avó doente e sonhava em abrir seu próprio negócio um dia. Cada história contada durante o intervalo, cada riso nervoso, cada lágrima escondida, foi se acumulando em sua consciência como uma tempestade prestes a desabar. Quando a noite caiu, Lucas decidiu que era hora de revelar sua verdadeira identidade. Ele subiu ao pequeno palco do restaurante, onde frequentemente aconteciam eventos de caridade, e, com a voz trêmula, dirigiu-se a todos. "Eu sou Lucas, o proprietário deste restaurante", disse, e um murmúrio percorreu a sala. "Hoje, vestindo este uniforme, eu experimentei na pele o desprezo que muitos de vocês enfrentam. E isso me fez perceber que eu estava cego, cego para a dor, cego para a luta de cada um de vocês." Ele viu Maria se encolher, mas também viu um brilho de esperança em seus olhos. "A partir de agora, este restaurante não será apenas um lugar de comida, será um espaço inclusivo. Vou contratar pessoas que enfrentam adversidades, como vocês. Vamos criar eventos comunitários para arrecadar fundos e fornecer refeições para os necessitados." Os murmúrios na sala tornaram-se gritos de incredulidade e depois aplausos. Os clientes, inicialmente confusos, começaram a se unir à ideia. E Lucas sentiu uma onda de energia pulsar através dele. O medo e a hesitação foram substituídos por determinação. "Eu sei que alguns de vocês podem não concordar com isso. Podem até deixar de frequentar o restaurante. Mas eu prefiro ser lembrado como alguém que fez a diferença na vida de quem realmente precisa, do que como um milionário em busca de lucro a qualquer custo." As palavras de Lucas ecoaram na sala, e a transformação começou. Ele se comprometeu a criar um ambiente onde todos eram respeitados e valorizados. Os clientes que antes desprezavam, agora se tornaram aliados. Cada evento realizado trazia novos rostos, novas histórias,
e Lucas descobriu que a satisfação que sentia ao ajudar os outros era uma riqueza que o dinheiro nunca poderia proporcionar. E assim seu restaurante se tornou um farol de esperança na comunidade. Maria, agora promovida a chefe, liderava a cozinha com paixão e criatividade. Jorge abriu seu pequeno negócio de entrega, apoiado pelo próprio Lucas. As histórias de superação começaram a desfilar pelo espaço, e cada prato servido era uma ode à resiliência. Lucas, com um sorriso genuíno no rosto, percebeu que sua verdadeira fortuna não estava em cifras, mas na capacidade de transformar vidas, um prato de cada vez. Que ao contemplar o movimento de pessoas que chegavam para compartilhar refeições e sonhos, ele finalmente entendeu o que significava ser verdadeiramente rico. Meses se passaram desde aquele dia fatídico em que Lucas, o milionário arrogante, decidiu se vestir de lixeiro e acabou humilhado em seu próprio restaurante. O que antes era um estabelecimento de luxo, conhecido apenas por seus pratos requintados e preços exorbitantes, agora se transformava em um símbolo de esperança e mudança na comunidade. O aroma dos pratos, que antes só atraíam os endinheirados, agora se misturava ao cheiro de solidariedade e empatia. O restaurante, agora repleto de novas cores e decorações inspiradas na cultura local, começou a receber moradores da região que antes se sentiam excluídos daquele espaço. As paredes, que um dia foram adornadas com quadros de artistas renomados, agora exibiam obras de jovens talentos da comunidade. Lucas, em seu novo papel como empresário consciente, ainda vestia um terno alinhado, mas era o seu sorriso genuíno que mais brilhava. Ele decidiu que seu sucesso não seria mais medido em cifras, mas em vozes que ecoavam ao seu redor. Lucas, você não tem ideia do quanto isso significa para nós, disse Maria, uma mulher de olhar firme e voz suave, ao lado de sua filha. Ela era uma das funcionárias que, após o incidente, encontrou coragem para se levantar e reivindicar seus direitos. Aqui, todos são tratados com dignidade. Você mudou nossas vidas. Lucas a olhou nos olhos, sentindo uma emoção que nunca havia experimentado antes. Não fiz nada sozinho, Maria. Cada um de vocês é parte dessa mudança. Vocês me ensinaram o que realmente importa. Suas palavras eram sinceras, e a atmosfera ao redor parecia vibrar com a força da verdade. O clímax da transformação de Lucas se aproximava, e ele decidiu organizar um grande evento para arrecadar fundos, destinado a apoiar iniciativas de inclusão e justiça social. Ele queria que todos da comunidade se sentissem parte desse novo capítulo. As mesas foram dispostas ao ar livre, e os convidados, uma mistura de antigos clientes e novos amigos, se reuniram sob as estrelas, esperando ansiosos pelas surpresas da noite. Quando Maria subiu ao palco, a multidão ficou em silêncio. Seu coração batia acelerado, mas sua voz ressoou firme. Eu estive no fundo do poço. Já fui invisível, mas hoje estou aqui em um lugar que me respeita. O que Lucas fez não foi apenas abrir um restaurante. Ele abriu portas para a dignidade de cada um de nós. Seus olhos brilhavam com lágrimas de gratidão e determinação, enquanto a plateia aplaudia fervorosamente. Lucas, ao lado do palco, sentiu uma onda de emoção. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em seu saldo bancário, mas nas conexões que havia construído ao longo de sua jornada. Cada sorriso, cada história compartilhada, cada lágrima de alegria era um tesouro inestimável. Enquanto a noite avançava, ele se aproximou de Maria e, com um sorriso sincero, disse: Obrigada por ser a voz que precisamos ouvir. Você é a verdadeira heroína desta história. Maria sorriu de volta, e naquele instante o que antes eram apenas palavras se transformaram em uma promessa silenciosa. A promessa de que a mudança era possível, que a empatia poderia transformar não apenas um restaurante, mas a própria essência da comunidade. Quando a noite chegou ao fim e as últimas estrelas começaram a brilhar no céu, Lucas olhou ao redor e viu o que realmente importava: um grupo unido, uma comunidade revitalizada e um homem que, por fim, começou a entender o poder do amor e da solidariedade. Ele sabia que a jornada estava apenas começando, mas estava preparado para seguir em frente, de coração e mente abertos,
sempre guiado pela luz da esperança. E assim, a história de Lucas e sua transformação ecoou por toda a cidade, lembrando a todos que, por trás de cada rótulo e preconceito, existem seres humanos que merecem dignidade e respeito. Uma mensagem poderosa que não apenas mudaria vidas, mas que plantaria sementes de empatia e transformação pessoal em cada coração que se deixasse tocar.